Seja bem-vindo ao TCE Notícia. Os contratos emergenciais assinados com dispensa de licitação são os que geralmente mais causam prejuízos aos cofres públicos. Para evitar este tipo de contrato, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro criou o projeto Controle Contínuo de Atos da Administração Pública. Sobre este assunto, conversamos com Rafael de Andrade Lanhas, subsecretário adjunto da Subsecretaria de Controle Municipal do TCE Rio de Janeiro, e Leonardo Fuentes, subsecretário da área de pessoal do TCE Rio de Janeiro. Bom, bem-vindos ao TCE Notícia. Rafael, vou começar com o senhor. Como foi desenvolvido o projeto Controle Contínuo dos Atos da Administração Pública? Bom, Marcelo, o projeto Controle Contínuo, ele teve a finalidade, de tornar a análise do ato pelo Tribunal de Contas, dos contratos, dos atos públicos, mais próximo de sua prática. Hoje a gente tem uma realidade em que o controle realizado pelo tribunal, ele em geral é um controle a posteriori, ou seja, depois que o ato é praticado, às vezes alguns anos depois que o ato é praticado. O tribunal sentiu a necessidade de criar uma metodologia de análise, uma metodologia de controle, de modo que esse controle se torne mais próximo da prática do ato ou até mesmo durante aquela execução do ato. Então, na hora que é executado um contrato, na hora que é firmado uma dispensa de licitação, enfim, isso tudo vai ser analisado tempestivamente, tornar o controle mais tempestivo. Bom, para atingir essa finalidade, o tribunal ele viu a necessidade de criar um banco de dados, investir na criação de um banco de dados, de modo que o tribunal conheça aonde que está sendo gasto o recurso público, em que áreas estão sendo gastos esses recursos. Então, esse banco de dados ele tem todas as informações contratuais, dos contratos que são firmados pelos municípios, pelo Estado, e nas mais diversas áreas da atuação da administração pública. Não só contratos, mas também atos de pessoal, convênios, enfim, uma sorte grande de atos. Atos de receita, de receita também, receita pública. Então, isso tem como finalidade trazer uma visão geral da administração e permitir também que o tribunal consiga chegar com a sua atividade de controle bem próxima dessa prática do ato. Dentro dessa formação do banco de dados, o tribunal sentiu a necessidade também de se classificar esses atos dentro de uma série de categorias que foram criadas. O tribunal mapeou um município, mapeou o Estado, quais são os contratos que em geral são firmados e dessa maneira criou algumas categorias contratuais. Então, através dessas ações, principalmente, é que se busca chegar com o controle próximo da prática do ato. Leonardo, aproveitando que o Rafael falou da questão da formação, do levantamento sobre a formação do banco de dados que o TCE fez, que outros fatores chamaram a atenção do tribunal? A partir desse banco de dados, coletado esses contratos, informações a respeito desses atos e contratos em geral em auditoria, é possível, por meio do manuseio desse banco de dados, criar alguns indicadores de comportamentos, padrões nessas contratações. A partir disso, o tribunal poderá investir num controle mais preditivo e concomitante desses atos, fazendo previsões para eventos que não necessariamente a gente conhece a partir desses padrões. Esses indicadores também poderão ser descritivos dessa gestão, como, por exemplo, a gente pode verificar o volume de gasto numa determinada área, numa destinação, numa função de governo. Quanto que é gasto com serviços de saúde, por exemplo? Quanto que é gasto com resíduos sólidos, com o pessoal? Quais serão as ações adotadas a partir desse banco de dados? O projeto Controle Contínuo está estruturado inicialmente a partir da formação de um banco de dados, a construção desse banco de dados, conforme o Rafael expôs. A partir disso, o manuseio desse banco de dados nos permitirá a criação de alguns indicadores. Esses indicadores, inicialmente, podem ser descritivos da gestão, como, por exemplo, em que áreas estão alocados os recursos, numa função de governo, na área da saúde, na área de educação, ou por categorias, por alimentos, contratos de serviços de saúde, contratos de veículos e logística, por exemplo. Em seguida, as nossas ações se darão com base na análise da legalidade e economicidade dos atos de apreciação obrigatória pelo tribunal por força da atual deliberação 262. Em sede de auditoria, faremos a análise desses contratos, afirmando a legalidade ou ilegalidade. A seguir, serão adotadas ações de auditoria de execução contratual. O objetivo é aproximar o tribunal
da prática desses atos, tornando o controle mais tempestivo, assim evitando potenciais irregularidades, determinando ações corretivas. Rafael, que tipo de irregularidades o controle contínuo dos processos pode detectar? Bom, esse banco de dados ele traz muitas informações do contrato, inclusive prazo de validade do contrato, quer dizer, quando que o contrato vai se expirar. Sendo um contrato obrigatório, de prestação obrigatória e de duração contínua, o tribunal planeja, com essa informação do prazo de validade e com a constante alimentação desse banco de dados, o tribunal planeja ter conhecimento de quando esse contrato vai expirar e de quando vai ter a necessidade de uma nova contratação naquela área. Então, por exemplo, um contrato de fornecimento de merenda escolar, se for um contrato contínuo, sabendo a data que ele vai ser concluído, o tribunal já pode se antecipar junto ao município, junto ao Estado, para saber se ele já está tomando as providências para que aquele serviço não deixe de ter continuidade. O tribunal pode atuar de maneira até preventiva nesse sentido e evitar que tenha uma contratação emergencial, como você tinha colocado, uma contratação que não seria devida nesse caso. Tem outras ações também, a gente busca conhecer as gestões, saber aonde que o recurso está sendo mais alocado. O próprio manejo do banco de dados vai nos permitir estabelecer trilhas de auditoria, né? O tribunal, obviamente, por ser um órgão de controle, não tem como auditar todos os atos da administração. Então, a partir de um banco de dados que ele tem essas informações, ele vai se debruçar sobre aqueles gastos mais vultuosos, que tenham mais risco de auditoria. Então, esse conhecimento da gestão é que permite as melhores escolhas, que numa atividade de controle isso é essencial. Leonardo, com esse projeto, o tribunal ele vai poder, de alguma forma, alertar os agentes públicos durante a execução dos contratos? Certamente. Algo que tem de muito interessante nesse projeto é o que se pretende implementar de uma postura mais ativa do tribunal. O tribunal vai se fazer mais presente. Durante algum tempo, nós trabalhamos com o recebimento desses atos e análise individual em cada processo. A partir de agora, com uma visão global da gestão, será também possível que o tribunal atue de forma tempestiva e determine ações corretivas no curso de uma execução contratual, por exemplo. Acompanhe eventuais omissões do poder público na condução de processos licitatórios, né, que muitas vezes a desídia do administrador público vem da causa uma contratação emergencial. Então, veja, se um determinado contrato de prestação de serviço contínuo está próximo ao seu término e o tribunal, diante dos dados coletados, diante desse banco de dados e conhecimento de todo esse universo de informações, ele torna-se possível que o tribunal atue e determine ao jurisdicionado, ou pelo menos recomende ou cobre de alguma forma, que providências ele está adotando para a realização, para dar início ao processo de licitação. Certamente, a determinação de providências corretivas visa a evitar danos ao erário. E, com certeza, evitar um dano é muito melhor do que buscar o seu ressarcimento. Além, é claro, de promover, de fornecer mais subsídios, né, de favorecer uma ação orientativa do tribunal. De algum tempo para cá, o tribunal tem evoluído nessa questão de atuar junto à administração e não só a posteriori, buscando ressarcimento ou apontando irregularidades. É muito relevante também a atuação orientadora do tribunal. Nesse aspecto, o projeto tem muito a contribuir também. Perfeito, a gente tem muita coisa ainda para falar sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Não saia daí.